Olá, queridos irmãos e irmãs. A pergunta de hoje é muito interessante e é a seguinte: em Mateus 18:20 diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Sempre achei esse versículo esquisito, pois dá a impressão que quando a gente está orando sozinha, ele não estará presente nem nos ouvirá. Deus só está mesmo presente quando tem 2 ou 3 pessoas reunidas. Muito obrigado, querida irmã, por dividir com a gente a sua dúvida. Eu quero lembrar você que me assiste que você também pode deixar sua pergunta ou dúvida. Aqui nos comentários o espaço está aberto para você e a sua pergunta, a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do canal. E de fato, queridos irmãos, muita gente aí diz que Deus só está presente ou Deus está presente quando tem 2 ou 3 reunidos. Como que será isso? Eu vou te explicar em detalhes, mas antes eu peço a você, deixa o seu curtir, deixa o seu joinha aqui no nosso vídeo, não custa nada para você e abençoa muito o nosso trabalho. Não sei se você já me conhece, mas se você está chegando aqui agora no canal, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou te ajudar, vou te conduzir na explicação desse verso detalhada com contexto e tudo. Então vamos até a minha lousa de explicações que nós vamos aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Vamos lá então, texto na tela, Mateus capítulo 18, verso 20, texto conhecido que diz o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Queridos irmãos, apesar de ser um texto conhecido, é muito mal utilizado muitas vezes. E a confusão na interpretação desse versículo está em tirá-lo do que? Do seu contexto. Lendo o contexto, nós vemos mais claramente o significado dele e a gente consegue então realmente entender o que Jesus quis ensinar ali. Eu já vou dar uma dica para você logo no começo do estudo. Olha só essa palavrinha que começa aqui, né, no início desse verso. Porque é uma palavra explicativa. Então ela está explicando algo que veio antes desse verso. Então, porque onde estiverem 2 ou mais ou 3 reunidos e por aí vai. Então a gente precisa entender o que vem antes, o contexto. E nós vamos fazer isso a partir de agora, entendendo o contexto de Mateus 18:20. Por isso, fique até o final. E é nesse momento que eu já peço a você, ainda não é inscrito aqui no canal? Faça a sua inscrição agora. Temos entregado aqui estudos bíblicos de segunda a sexta às 15 horas e tem valido muito a pena. Aliás, se você já é inscrito no canal aqui faz tempo, diz aí nos comentários, tem valido a pena os estudos? E vem participar com a gente, você que não faz parte ainda. Olha só, se você observar os versos 15 a 20, aqui desse capítulo 18 de Mateus, verá que eles tratam de um processo de disciplina na igreja, desde o início até um caso mais drástico. Eles falam, esses versos, de uma busca de reconciliação de 2 irmãos, onde um pecou contra o outro. E Jesus ensina ali um passo a passo, e esse passo a passo, entendê-lo, é muito importante para entender o que significa esses 2 ou 3 reunidos ali, ok? Então ele começa no verso 15 dizendo o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, tudo começa então num pecado. Alguém pecou contra mim. E Jesus fala então que eu que tenho a consciência disso, eu vou lá tentar a reconciliação, o perdão, conversar sobre essa questão. Se ele ouvir, matou a questão, resolvido, pronto, bênção. Mas aí na sequência Jesus vai mostrar um caso que a pessoa não ouviu, então, essa conversa particular. Então, Jesus ele vai buscar lá nas leis de Moisés, nas leis dos judeus, né, onde havia necessidade de, no mínimo, 2 ou 3 pessoas ou testemunhas para que um depoimento sobre alguém tivesse validade. Isso se dava se a conversa de forma pessoal não desse o resultado esperado. Então, ele vai então dar o passo a passo na sequência do caso. Veja o próximo verso, Mateus 18, verso 16. Se, porém, não te ouvir, não ouviu a conversa particular, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas. Então, nesse caso, se tomar 1, então está indo a pessoa e mais 1, serão 2. Se tomar 2, está indo a pessoa e mais 2, que são 3. Preste bem atenção nisso. Para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E de onde que Jesus tirou isso? Lá de Deuteronômio, na lei, capítulo 17, versículo de número 6,
onde você tem exatamente essa lei sobre testemunhas acusando alguém de algum erro. Então veja que o texto ele vai prever ainda na sequência o caso dessa pessoa não escutar nem dois e nem três pessoas que estão ali tentando ajudar a resolver aquela causa. Nesse caso, então, Jesus ensina que essa questão deveria ser tratada com a igreja. Então ela vai ser levada agora a uma instância maior de líderes, de pessoas que vão saber dessa questão para ajudar a solucioná-la. Mateus 18:17. E se ele não os atender, dize-o à igreja, ou seja, as pessoas ali da comunidade. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Quem que são os gentios? São aqueles que não criam em Deus, não judeus, ok? E tinham os publicanos que também eram considerados pessoas longe da fé, que trabalhavam para o Império Romano. Então, nesse caso, esgotadas as possibilidades, Jesus manda considerar essa pessoa alguém fora da fé. Ou seja, alguém que não deseja o perdão e a paz. Portanto, alguém que não tem como participar da igreja do Senhor. Não é um crente verdadeiro. Todo o processo mostrou que essa pessoa não é um crente verdadeiro. Agora vamos entender então a verdadeira interpretação desses 2 ou 3 reunidos, que você já deve ter percebido ali alguma coisa. Mas eu vou te explicar em detalhes. Antes, só um recadinho para você. Primeiro comentário fixado, se você quer receber estudos bíblicos todos os dias no seu e-mail, domingo, sábado, feriado, você pode se cadastrar. Aqui no YouTube eu não consigo fazer vídeo todo santo dia para você, mas lá no e-mail sempre tem um estudo, ok? Olha só, na sequência então Jesus explica, olha, por quê? Então observe que esse porquê, ele vai exatamente explicar as questões que vieram antes, ou seja, essa pessoa conversou com alguém sozinho, ela não aceitou. Chamou 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3 pessoas, ela não aceitou. Levou à igreja, ela não aceitou. Então Jesus vai explicar o seguinte, por que ela então pode ser expulsa da igreja? Por que ela pode ser considerada como um gentil e publicano? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, quando 2 ou mais pessoas se reúnem no nome de Jesus, em obediência à sua palavra, elas têm autoridade vinda de Deus para a solução de questões, para tratar questões como se fosse o próprio Deus trabalhando ali por meio daquelas pessoas. O foco desse texto, então, é a solução de uma demanda entre irmãos da igreja. Isso mostra que Deus está no meio do seu povo, conferindo-lhes sabedoria e autoridade quando estes se reúnem em seu nome para tratar questões que acontecem no meio do povo, pois estamos falando aí de pessoas, de seres humanos que pecam e que erram. E claro, obviamente, temos aqueles que aceitam as soluções e aqueles que vão até o último nível e infelizmente não são crentes e acabam tendo que sair do meio do povo de Deus. Assim, a presença de Deus junto com a obediência das pessoas, na condução da disciplina àquele irmão que precisa rever sua posição errada, confere autoridade naquilo que eles estão fazendo. Deus está no meio deles. Esse é o significado então desse texto. A presença de Jesus, ela confere validação à atividade, vamos dizer assim, judicial da igreja, no tratamento de demandas, das disciplinas, claro, quando feitas do jeito certo, dentro daquela orientação que Jesus fez, e não em orientações diferentes daquela, contrárias àquela. Então, observe que o significado tem a ver justamente com o tratamento de disciplinas, de questões, de demandas no meio do povo de Deus. Agora a gente pode pensar o seguinte, presbítero, é errado o que as pessoas dizem aí, que Deus está presente onde tem 2 ou 3 reunidos, né? A gente ouve muito falar disso, né? Que o Senhor está presente onde tem 2 ou mais reunidos. Veja, eu não vejo nada de errado em pensar nesses 2 ou 3 reunidos como a igreja de Jesus reunida com ele, abençoando-a e agindo no meio dela, pois de fato ele está ali. Veja, não existe uma numeração mágica para a gente considerar que a igreja está reunida. Obviamente a igreja é o povo de Deus reunido, né? O corpo de Cristo reunido, mas não temos uma quantidade. Eu posso de repente estar reunido com 1 ou 2 ou 3 irmãos
juntos orando por uma causa, é a igreja de Deus reunida ali, ok? Outros irmãos estão reunidos em outro lugar, ou estamos reunidos no templo também, em 30, 40, 50, 100, 1000 pessoas. É a igreja de Deus reunida ali. Ou também eu posso estar sozinho orando. Agora, sozinho, eu já não sou a igreja reunida. Igreja tem a ver com assembleia, com corpo. Sozinho, eu sou ali uma pessoa sozinha orando. Mas Deus não está presente ali? Sim, está também. Então veja, o que está errado é achar que isso é uma regra que estipule que Deus está presente apenas onde temos 2 ou mais reunidos em seu nome, ok? Isso não tem nada a ver. É importante que fique claro que esse não é o significado do texto que nós discutimos dentro do contexto apresentado na Bíblia. Lembre-se que Deus ele é onipresente, então ele está em todos os lugares. Ele está ali com alguém que está orando sozinho e ele está com pessoas também reunidas. Mas obviamente que Deus está presente no meio da igreja quando existe uma reunião de mais de uma pessoa, claro. E, evidentemente, o texto que nós lemos, que fique bem claro, ele está falando da atividade judicial, disciplinar da igreja quando ela é estimulada pela falta de perdão ali de um irmão que não quis aceitar a conversa, que não quis aceitar ali um início de conversa entre ele e só com a pessoa, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse significado que nós trouxemos. Vou deixando para você aqui mais um vídeo para o seu crescimento espiritual. Vou ficando por aqui, até o próximo estudo. Fica com Jesus.